Continuando então o nosso estudo sobre a prática da oração, mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Quando nós falamos sobre oração, nós temos que lembrar que, quanto à forma, existem basicamente 3 formas de oração. Existe a oração individual, lembrar que é aquela oração pessoal e totalmente subjetiva. Mais uma vez enfatizamos, não é errado uma pessoa orar mentalmente, mas a palavra orare em latim quer dizer falar de maneira audível. Então nós estamos falando na oração individual, é uma oração pessoal, uma oração subjetiva, mas é uma oração exteriorizada, é uma oração audível. A pessoa realmente vai verbalizar aquilo que ela está orando. Por que isso? Porque quando uma pessoa pensa, a tendência do pensamento é devagar. E quando a pessoa fala, a pessoa vai direcionando os seus pensamentos, dificultando a divagação. Pode até haver divagação, mas vai ser bem mais difícil a divagação quando a pessoa está exteriorizando a fala do que quando a pessoa está apenas orando mentalmente. Temos também a chamada oração congregacional, onde uma pessoa ora e os demais concordam com a oração daquela pessoa. Esse tipo de oração é importante porque é uma forma de nos estimularmos uns aos outros a fé e a oração, como nós lemos em Hebreus, capítulo 10, verso 24. Então, essa forma de oração é extremamente importante, mas essa forma de oração tem uma desvantagem muito grande. É que enquanto um está orando e os demais estão apenas acompanhando a oração, a possibilidade e a tendência dos demais divagarem é muito grande, porque estão apenas pensando e todo pensamento facilmente pode caminhar para a divagação. Não que seja errada a oração congregacional, mas ela até deve ser incentivada, mas deve ser dado prioridade à oração individual. Lembrar que nós estamos falando de terapia psicoteológica e na terapia psicoteológica nós incentivamos muito mais a oração individual do que a oração congregacional. Lembrar que muitas vezes a terapia pode ser uma terapia em grupo e pode ter de fato uma oração congregacional ali presente. E nós também temos a oração coletiva. O que vem a ser a oração coletiva? É a oração em que todos, a uma só voz, levantam as suas vozes e falam, como se fosse uma oração individual, mas todos fazendo ao mesmo tempo. Para muitas igrejas, isso pode parecer baderna, mas tem a vantagem de que direciona o pensamento e evita a divagação. Esse é o tipo de oração muito comum quando as igrejas realizam vigílias. Lembrar que numa oração coletiva, num culto público, isso pode escandalizar muita gente. Mas a oração coletiva numa vigília, bom, todos estão ali para orar, então não há o porquê se escandalizar com essa forma de oração. E na terapia psicoteológica, mesmo que nós estejamos realizando uma terapia grupal, é muito importante que todos orem. Então nós incentivamos a oração individual, a oração coletiva, deixando a oração congregacional mais para ser realizado num ambiente de culto formal na igreja. O melhor modelo de oração que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, conhecida como oração do Pai Nosso, oração do Senhor, ou também oração dominical. Dominical, dominicus, quer dizer Senhor, então oração do Senhor. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Estou utilizando a versão NVI. Mais do que uma oração a ser decorada e recitada, nesta oração nós podemos observar vários elementos que constituem um padrão para a oração. Vamos estudar esses elementos a seguir. Quando nós falamos em oração, nós já dissemos que a oração ela tem o seu aspecto didático, o seu aspecto ensino. Então vamos aprender alguma coisa sobre oração, tomando como referência a estrutura da oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, ou oração dominical. Basicamente, nós podemos dividir toda a oração, ou a oração do Pai Nosso, que vai nos servir de exemplo, em 4 partes básicas. Uma introdução, seguido por pedidos relacionados ao reino de Deus, seguidos por pedidos pessoais e interpessoais, e depois o encerramento da oração propriamente dito. Então, quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, nós vemos essas 4 partes da oração, só que nós podemos decompor essas 4 partes em vários outros aspectos. Começando então pela introdução na oração didática ensinada por Jesus. Na introdução, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só nessa pequena expressão nós podemos dividir a introdução em 3 partes: relacionamento, reconhecimento, louvor inicial. Por outro lado, a segunda parte, pedidos pelo reino de Deus. Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Também nessa expressão encontramos 2 elementos distintos: a antecipação do reino e a disponibilidade da própria pessoa à vontade divina. Na terceira parte, temos pedidos pessoais e interpessoais. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesse texto agora nós encontramos pelo menos 5 elementos distintos, que seria pedido pela provisão divina, pedido de perdão, pedido para aprender a perdoar, pedido de forças ante as tentações e pedido de livramento. E finalmente, na quarta parte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encontramos agora 2 elementos distintos: o louvor final e a conclusão da oração propriamente dita. É importante destacar que nós não devemos olhar a oração do Pai Nosso como algo mecânico. É uma oração didática para destacar todos esses 12 elementos da oração. Por outro lado, é importante também deduzir ou concluir que esses 12 elementos podem ser desdobrados em vários outros elementos distintos.